Fala, meus prezados, tudo bem com vocês? Espero que sim. E neste vídeo eu trago uma feliz informação para alguém. Alguém ganhou um brinde. Quem, Donizete? Bom, acompanhe que na sequência eu digo quem e qual foi o critério utilizado. Pois bem, meus prezados, conforme vocês estão vendo na tela aí, dia 19/10 tivemos uma live com 6 canais de elétrica presentes, juntos ao mesmo tempo. E eu tive a honra, a satisfação de ser convidado e estar no meio desses gigantes da eletricidade do YouTube. E durante a live foi lançado um desafio ao público, que quem interessasse enviasse um vídeo com uma sugestão de vídeo, e dentre esses que enviasse os vídeos, dentre as sugestões enviadas, cada canal ia escolher uma sugestão, elaborar um vídeo, e o autor da sugestão então ganhará uma luminária solar da Schneider. Pois bem, eu escolhi uma sugestão do colega Rodrigo Primon. Diga aí, Rodrigo, qual foi a sua sugestão? Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Primon. Acompanho todos vocês, todos os canais de vocês, Henrique, Mundo da Elétrica, pessoal da Engerral, Donizete Silva, Irving, o grande mestre aí, Everton Moraes. Também acompanho todos vocês, Ser Eletricista, Ricardo Serpa. Meu, vocês são fera demais. Gosto de todos os canais. Falar que eu comecei a me interessar por elétrica vendo o canal de vocês, mas a live sensacional, conteúdo top como sempre de vocês aí. Parabéns a todos mesmo, sem exceção, gosto demais de vocês, tá? E como sugestão, eu gostaria de que talvez já até vinha alguma coisa no canal de vocês, mas gostaria de uma explicação um pouquinho melhor sobre no trifásico, né, a fase RST. Eu tenho muita dúvida sobre isso aí, não consegui aprender nada ainda sobre isso aí. E se vocês puderem dar essa dica, um abraço aí a todos. Rodrigo Primon, um abraço, fui! Prezado Rodrigo, muito obrigado pela sugestão e parabéns por ganhar a luminária solar da Schneider. E aí, pessoal, conforme a sugestão do colega, eu vou fazer uma rápida abordagem sobre as 3 fases RST do sistema trifásico, desde a sua geração até a distribuição. Mas eu vou focar o assunto na parte da distribuição. Eis aqui a imagem de uma usina hidrelétrica onde são geradas as fases RST. Aqui a água represada passa pelas turbinas que movem o gerador. Saída do gerador, as 3 fases vão para uma subestação elevadora, onde o valor da tensão é elevado. E na saída da subestação, as 3 fases nas torres de transmissões percorrem longas distâncias até chegar aos consumidores. Fazendo aqui um resumo da visão geral, desde a geração das fases RST até os consumidores finais, nós temos a usina hidrelétrica, o gerador onde gera as 3 fases. Saída dele, as fases vão para uma subestação elevadora. Na saída dela, as 3 fases vão para as linhas de transmissão de alta tensão. Chegando nos centros urbanos, tem as subestações das concessionárias de energia elétrica, que são subestações abaixadoras de tensão. Saídas delas, os 3 cabos de fases. Agora sim, temos a rede de distribuição primária, valor de média tensão. Aí, pessoal, essa rede primária de média tensão vai alimentar transformadores, como essa foto aqui, esse poste, transformadores em postes de redes, que na saída dele são redes de distribuição secundária, alimentando consumidores residenciais e comerciais. Também aqui a rede primária, a partir dela,
alimenta também, não está aqui nessa foto, na imagem aqui, mas alimentam também consumidores industriais. Dependendo do consumidor, ele precisa ser alimentado a partir da rede primária e não da rede secundária. Na rede secundária ficam então os consumidores residenciais e comerciais, sendo que na rede primária ficam sendo alimentados os consumidores, alguns comerciais e também industriais. Eu vou focar o assunto deste vídeo a partir da subestação abaixadora. Foto de uma rede primária de média tensão com valor normalmente de 13.800 volts, mas existem outros valores diferentes também desse. Foto de um transformador trifásico fixado em um poste, ele recebe no primário dele as 3 fases de média tensão da rede de distribuição primária e na saída dele ele fornece para a rede secundária 4 cabos, sendo as 3 fases mais o neutro. Poderia também ser um transformador exclusivo de um consumidor comercial ou industrial. E eu vou mostrar para vocês 3 diagramas mostrando valores diferentes de tensão na saída dos transformadores trifásicos para as redes de distribuição secundária. Esta imagem aqui nos mostra como são feitos os fechamentos das bobinas, tanto no primário quanto no secundário do transformador. Sendo aqui no primário, que recebe as 3 fases de média tensão, as bobinas são fechadas em triângulo, conforme aqui, e cada vértice, este vértice e este aqui, os 3 vértices, cada um deles recebe uma fase da rede de média tensão. No secundário transformador, conforme essa parte aqui, agora o fechamento é em estrela. E aí, pessoal, agora além das 3 fases, aparece o 4º cabo, que é o neutro. E esse fechamento em estrela aqui é que possibilita o aparecimento do neutro. Neste ponto aqui, ó, o encontro, a junção das 3 bobinas no secundário transformador. Neste ponto aqui da junção das 3 bobinas, é o local onde é originado o neutro no secundário do transformador. A partir de agora nós veremos os diagramas mostrando algumas redes trifásicas, contendo, obviamente, as 3 fases mais o neutro, com valores de tensão diferentes. Antes de apresentar os diagramas, conforme eu citei, quero mostrar aqui essa imagem que pertence à Unidade Federal da Bahia, curso de Engenharia Elétrica do professor Eugênio Correia Teixeira. Esse diagrama ele mostra a defasagem existente entre as fases R e ST, que no caso é de 120 graus elétricos. Eu não vou entrar em detalhes deste assunto aqui, é um assunto teórico profundo. Vamos deter a partir de agora na distribuição secundária. E agora, finalmente, aos diagramas, e este aqui é o primeiro dele, uma rede trifásica secundária com valor de tensão de 220 volts, obviamente 3 fases mais o neutro. Sendo o primeiro de cima aqui o neutro, os de baixo a fase R, fase S e a fase T. Medindo a tensão entre a fase R e a fase S, 220 volts. Medindo a tensão entre fase R e a fase T, também 220 volts. E medindo a tensão entre a fase S e a fase T, também 220 volts. Agora, pessoal, medindo a tensão entre a fase R e o neutro, 127 volts. Entre a fase S e o neutro, também 127 volts. Entre a fase T e o neutro, 127 volts. O valor de 220 volts medido entre 2 fases quaisquer das 3, e no caso aqui são 3 possíveis medições, conforme está aqui, é chamado de tensão de linha. Então, uma rede trifásica com valor de tensão de 220 volts significa que entre 2 fases quaisquer das 3, o valor medido será de 220 volts. Este é o valor de tensão de linha dessa rede trifásica, também chamada de tensão composta, conforme está aqui, o valor de tensão medido entre 2 fases quaisquer das 3.
É também chamada de tensão entre fase e fase. A tensão medida entre fase e neutro, entre qualquer uma das três fases e o neutro, é chamada de tensão de fase. Está aqui, é o valor medido entre qualquer uma das três fases e o neutro. É também chamada de tensão entre fase e neutro. Vamos agora ao segundo diagrama de uma rede trifásica secundária com tensão de 380 volts, obviamente três fases mais o neutro. Novamente, o primeiro de cima o neutro, os três de baixo as fases R, S e T. E agora, pessoal, o valor de tensão entre fase R é 380, entre fase R e a fase T 380, entre a fase S e a fase T 380 volts. Agora, medindo a tensão entre qualquer uma das três fases e o neutro, por exemplo, fase R e o neutro, 220 volts, entre fase S e o neutro, 220 volts, entre fase T e o neutro, 220 volts. Então, novamente, o valor medido entre duas fases quaisquer dessa rede é o valor da tensão de linha dela, que no caso é 380 volts. E o valor medido entre qualquer uma das três fases e o neutro é o valor de tensão de fase dessa rede. E aí, pessoal, cuidado! É muito comum ouvirmos e a gente deparar com dúvidas de colegas. Eu deparo muito com isso em grupos de eletricidade no Facebook, onde o pessoal, alguns acham que só existe tensão de 220 volts numa rede, vou voltar aqui a primeira, como esta aqui, ó, 220 volts entre duas fases. Mas, como eu estou mostrando aqui agora, existe também 220 volts entre fase e neutro, desde que a tensão nessa rede seja de 380 volts entre duas fases. Agora, uma rede trifásica secundária com tensão de 440 volts, obviamente três fases mais o neutro, sendo o primeiro de cima o neutro, os demais fase R, S e T. E agora, pessoal, medindo o valor de tensão entre R e S, 440 volts, entre R e T, 440 volts, entre fase S e fase T, 440 volts. Medindo a tensão entre qualquer uma das três fases e o neutro, 254 volts. Fase R e neutro, 254, fase S e neutro, 254 volts, fase T e neutro, 254 volts. Esse valor de tensão de 440 volts, igualmente nos primeiros diagramas, é o valor de tensão de linha dessa rede, ou seja, o valor de tensão medido entre duas fases quaisquer dela. E o valor entre qualquer uma das três fases e o neutro é o valor de tensão de fase dessa rede, que é de 254 volts. Essa rede trifásica aqui, creio eu que não exista para consumidores residenciais. Se existir, eu desconheço. E se algum colega souber que existe, por favor, me informe. Eu não tenho conhecimento disso. Agora, esse valor de 254 volts pode até acontecer, e tem, em consumidores residenciais, mas não é de uma rede trifásica de 440 volts. É um valor de 254 volts entre duas fases. Mas, como disse, não é uma rede trifásica de 440 volts. Nem vou entrar nesse detalhe para não confundir a cabeça pessoal. Por exemplo, eu tenho na minha residência 254 volts entre duas fases. Mas não tem nada a ver com isso aqui. Vou voltar agora ao primeiro diagrama para finalizarmos este assunto. Ok, está aqui. Rede trifásica secundária de 220 volts que eu mostrei, foi o primeiro diagrama. Bom, pessoal, vocês devem ter percebido o seguinte, que existe uma relação, deve ter percebido e lido, né, a observação que eu deixei aqui abaixo. Existe uma relação entre valor de tensão de fase e tensão de linha, nos valores mostrados dos três diagramas. Por exemplo,
valor de tensão de linha numa rede trifásica de 220 volts, para eu saber o valor da tensão de fase, ou seja, a tensão entre fase e neutro, nem necessita eu medir. Basta eu usar a fórmula, essa fórmula aqui embaixo, que é tensão de linha dividido por raiz de 3. Raiz de 3 aqui eu abreviei, arredondei, melhor dizendo, né, para 1,73. Então, 220 volts dividido por raiz de 3, 1,73 arredondados, temos o valor de 127 volts. A mesma coisa, se eu informar que, olha, essa rede trifásica tem um valor de tensão de fase de 127 volts. Qual é o valor de tensão de linha? Basta eu colocar na fórmula aqui, ó, tensão de fase, tensão de linha, melhor dizendo, é igual a tensão de fase vezes, ou seja, multiplicado por raiz de 3, que é 1,73. E aí, 127 volts vezes 1,73, temos o valor de 220 volts. Isso serve para os 3 diagramas com os valores mostrados em cada um deles. A relação entre tensão de linha e tensão de fase é a raiz de 3. Tendo a tensão de linha, para ter a tensão de fase, basta dividir por raiz de 3. Tendo a tensão de fase, querendo saber a tensão de linha, basta multiplicar a tensão de fase por raiz de 3. Pois bem, pessoal, vamos finalizando então o assunto. E mais uma vez eu quero agradecer a todos que participaram conosco da live apresentada dia 19, com todos os canais citados presentes. E também agradecer ao pessoal que vem me acompanhando neste canal, prestigiando o meu trabalho aqui apresentado. Ao colega Rodrigo Primon, que enviou a sugestão, mais uma vez o meu muito obrigado e parabenizá-lo por ter ganhado a luminária solar da Schneider. Sortudo você, rapaz! Muito obrigado, espero que tenha atendido pelo menos um pouquinho a sua expectativa. O assunto é vasto. E eu escolhi a parte mais simples dele para apresentar a explicação. Mas espero que tenha sido simples, de fácil entendimento e que possa ser útil para alguém. Pois bem, pessoal, vou ficando por aqui. E como sempre, ao final de cada vídeo, o nosso lema: vamos em frente porque a luta não pode parar. Muito grato pela atenção. Te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.